Em confronto direto para sonhar com a Libertadores na próxima temporada, Goiás visita a equipe do Red Bull Bragantino em partida lá na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa provável escalação do Goiás, que não poderá contar com dois dos seus principais jogadores na questão ofensiva, sem o Dadá Belmonte e também sem o Vinícius. Como o técnico Jair Ventura pode escalar esse time da melhor forma possível, ainda continuar sendo um time competitivo dentro de campo, contra esse forte adversário também que vive uma má fase na temporada, inclusive com algumas partidas derrapando dentro do Nabi Abichedi. Enfim, qual pode ser a possibilidade do Goiás buscar essa vitória e como mudaria as pretensões daqui para a reta final do campeonato. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Quero conversar aqui com vocês sobre a provável escalação, histórico, tabela e muito mais. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que rola dentro do maior do Centro-Oeste. Estarei postando esse vídeo ainda no sábado, ali por volta das 6 horas da tarde, já que o jogo acontece no domingo às 11 horas da manhã, então para mim postar um vídeo ainda no domingo fica muito em cima da hora. E lembrando que o nosso pós-jogo vai acontecer aqui certamente, independente do resultado, torcemos que seja uma vitória, mais ou menos por volta lá das 2 horas da tarde, já estaremos com um vídeo novo aqui no canal, combinado? Quem está conosco apoiando o nosso trabalho, melhor dizendo, é a Agin TV, para você poder inclusive assistir o jogo do Goiás contra o Red Bull ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV, por apenas R$ 29,90 mensais. Você tem acesso aí a todos os canais esportivos e com a programação completa, São mais de 5.000 conteúdos que a Agin TV fornece para você, com boa qualidade de imagem, também de som ao vivo. E o jogo do Goiás tanto no Premiere, tem acesso ao Sport TV, ESPN, Fox Sports e muito mais. E para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Agin TV. Assim também como a Sorte GoBet, caso de apostas esportivas para você apostar aí na vitória do Goiás nesse confronto fora de casa. Até mesmo separei as cotações desse duelo. Uma vitória aí do Goiás está pagando R$ 5,32 a cada real apostado. Um empate 3,12, então ótimas cotações nesse jogo do Goiás fora de casa. Além disso, outras diversas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda no domingo, com Flamengo e Fluminense, Ceará e São Paulo, América Mineiro e Corinthians, outro jogo para o Goiás ficar de olho, Palmeiras e Santos, Atlético Paranaense e Cuiabá, além de Juventude e Fortaleza. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Já vai lá, chama no WhatsApp e já faz as suas apostas para lucrar com esse resultado, se Deus quiser, positivo do Verdão. Bora começar o nosso vídeo hoje para contar inicialmente sobre essa provável escalação do Goiás nesse jogo às 11 horas da manhã, no domingão, um horário que o Goiás geralmente não costuma dar muita sorte, mas tomara que a gente tire essa zica nesse jogo lá em Bragança Paulista. O técnico Jair Ventura, que volta a ter problemas com lesão após muito tempo, aquele começo do Campeonato Brasileiro pelo lado esmeraldino foi muito ruim, toda hora era uma notícia nova, Infelizmente, felizmente, melhor dizendo, nos últimos jogos a gente até conseguiu repetir muito a equipe, e a tendência é que seria a quarta partida consecutiva do Goiás sem mexer dentro da sua escalação. Entretanto, o Dadá Belmonte acabou sentindo ainda no intervalo do jogo contra o Flamengo, foi substituído para a segundo tempo daquele jogo na Serrinha. E também o Vinícius, que levou uma pancada, saiu ele mais ou menos com uns 20 minutos, ainda era a segunda etapa, também não terá condição de jogo, foi inclusive confirmado nessa entrevista do próprio técnico esmeraldino Jair Ventura na última sexta-feira. A tendência é que o Matheus Salles entre ali no meio de campo, deixando o Dieguinho mais solto pelo lado direito, assim também como o Marquinhos Gabriel, já que fica junto com o Mauremir, podendo fazer um meio de campo um pouco mais fortalecido, e lá na frente com a entrada do Renato Júnior, que no último jogo também contra o Flamengo foi fundamental no gol, Ele que faz o cruzamento para o Pedro Raul escorar e o Dieguinho chegar chutando lá no ângulo do goleiro Santos. Então o Renato Júnior, um cara que já vem entrando muito bem também na segunda etapa, a tendência é que seja essa escalação do Goiás para enfrentar a equipe do Bragantino lá em Bragança Paulista. Inclusive o próprio técnico Jair Ventura comentou sobre essa formação na questão ofensiva, Abre aspas, o Diego é esse cara, você vê que contra o Flamengo colocamos ele para a direita e o Renato na esquerda, que é quando sai o nosso gol. Então é bom ter jogadores polivalentes e isso é bom para o treinador, fecha aspas, foi o que disse também o Jair Ventura. Outra colocação que ele acabou fazendo, ainda nessa sua coletiva de imprensa, foi a respeito das lesões, Infelizmente, as lesões voltaram a nos atrapalhar um pouco. A gente perdeu o Vinícius, então perdemos nossos dois jogadores de velocidade. Teremos que nos reinventar. Provavelmente repetiríamos a equipe pela quarta vez seguida, lamentando o Jair Ventura para não ter nem o Dadá Belmonte nem o Vinícius, os dois jogadores de criação
pelos lados do campo. Na minha opinião, não muda tanto a característica assim de jogo, principalmente porque o Dieguinho é esse cara muito polivalente e nesses jogos contra o Bragantino já ficou claro, né, a necessidade de você ter ali uns dois jogadores de mais marcação, de maior intensidade. Para mim, acho que pode ser uma alternativa interessante. O Goiás tendo lá na frente dois centroavantes, inclusive o Red Bull, ele levou mais da metade dos seus gols nessa temporada de 2022 na bola aérea. Então, assim, pode ser uma boa alternativa para o Goiás contar com dois centroavantes altões, né? Tanto o Renato Júnior, que tem 1,93m, o cara tem 20 anos de idade e tem 1,93m de altura, assim também como o Pedro Raul. Então pode ser uma alternativa viável, inclusive o Renato Júnior sempre entrando muito bem, tanto pelo lado direito quanto também lá no lado esquerdo, e o Dieguinho sendo essa válvula de escape, um cara com um pouco mais de qualidade, né, para realmente criar jogadas, enfim, tentar uma jogada individual. E o Marquinhos Gabriel, que pode fazer essa função como um jogador central, como aquele famoso camisa 10, e também caindo mais pelo lado esquerdo do campo. Então eu não vejo assim o Goiás com muitas dificuldades em relação às outras escalações. É bem verdade, né? Eu não queria perder o Dadá Belmonte para esse jogo, muito menos também o Vinícius, que são jogadores que já estão mais adaptados dentro do jogo, mas nessa rotatividade dentro do elenco, vira e mexe, o Matheus Salles é titular, o Auremir também conhece a posição, o Renato Júnior sempre entrando nos últimos jogos. Não acho que o Goiás vai sofrer muito só por conta dessa saída dos dois jogadores que obviamente vinham jogando vinham jogando bem, mas não é o fim do mundo também para esse jogo fora de casa. Provável escalação então, com o Tadeu no gol, lateral direito aí com o Maguinho, dois zagueiros com o Reinaldo na esquerda e o Caetano também na direita. Na lateral esquerda com o Sado, que pode ser uma boa alternativa também de escape por esse lado. No meio de campo com o Auremir, que vem jogando muito bem, e também o Matheus Salles. Um pouquinho mais avançado o Marquinhos Gabriel, e lá na frente a teoria, né, com o Renato Júnior na direita, o Dieguinho pode cair pelo lado esquerdo, às vezes eles podem também inverter de posição, e centralizado o Pedro Raul. Acho que pode ser uma escalação interessante, já que o Bragantino é esse time que busca principalmente as jogadas de transição também quando recupera a bola. É um time muito veloz, né, muito horizontal, sempre busca inclusive a inversão de jogadas. O Goiás já enfrentou 3 vezes, né, o Bragantino nesse ano, então na minha opinião é interessante sim entrar com dois volantes, apesar de não ser da forma que a gente gostaria, né, com suspensões, com próprias lesões, mas na minha opinião acho que o Goiás pode sim fazer uma partida competitiva, dedicada, muito forte na marcação e tendo também alternativas com qualidade nesta parte ofensiva. Quero também saber a sua opinião, qual seria, né, a sua escalação nesse jogo lá em Bragança Paulista. Em termos de classificação, a tendência é que seja uma rodada bem interessante para os times que estão ali próximos do Goiás, né? A equipe esmeraldina hoje se encontra na 9ª posição, com 36 pontos, né? Soma até aqui 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. O Bragantino vem logo atrás, né? Aparece na 11ª com 33 pontos, né? Na 11ª colocação, 3 pontos a menos. Os outros confrontos assim diretos que a gente pode dizer em relação, primeiramente, zona de rebaixamento, né? O que eu acho que o Goiás já está bem tranquilo, tem que pensar um pouquinho mais lá na frente. Mas enfim, dentro do Z4 hoje aparece o Cuiabá com 10 pontos a menos, 26. O Cuiabá vai ter um jogo bem difícil contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Na 18ª colocação, o Avaí também recebe o Atlético Mineiro, mais um jogo bem complicado. A tendência é que o primeiro time dentro da zona, na melhor das hipóteses, termina ali com 26, 27 pontos, né? Já que o Atlético Goianiense também tem só 22, né? Então, caso vença o Internacional na segunda-feira dentro de casa, só chegaria a 25. Então, o Goiás está bem tranquilo em relação a esse primeiro objetivo e a tendência é que os times também lá dentro da zona não pontuem tanto nessa rodada. Os times ali daquele pelotão do meio, o América Mineiro vai ter também um jogo complicado contra o Corinthians no Independência, partida no domingo, e o Santos encara a equipe do Palmeiras, né? Líder do campeonato, enfim, jogo bem difícil também para o Santos, não vejo eles pontuando, e o Bragantino tem nesse confronto com o Goiás. Botafogo com 31, ele acaba enfrentando a equipe do Coritiba em jogo lá no Engenhão, e na 13ª posição, São Paulo seguindo do Ceará, inclusive os dois times que se enfrentam nessa rodada. Então é uma boa chance, caso o Goiás consiga pontuar nesse jogo, mantendo ali firme, né, esse sonho com o G8, que provavelmente irá classificar para a Copa Libertadores. Bora falar agora também sobre a equipe do Red Bull Bragantino, né, como vai ser essa escalação do técnico Maurício Barbieri, que chega pressionado, né? O Bragantino que não vem fazendo uma grande temporada, assim como foi, por exemplo, lá em 2021. E nessa partida contra o Goiás, terá a volta tanto do lateral esquerdo Luan Cândido, que é inclusive um dos artilheiros, né, do time nessa edição de Série A, além, claro, do Johan, né? O Johan que contra o Atlético Mineiro, o empate na última rodada por 1-1 no Mineirão, por ele só estar emprestado, né, pelo Galo, não pôde participar daquele jogo. Então o Luan Cândido voltando na esquerda e a tendência com o Johan também no meio de campo. A provável escalação do Bragantino, né, o adversário do Goiás já pela 4ª vez nessa temporada, será com o Cleiton no gol, lateral direita com Aderlan,
os dois zagueiros, né, o Léo Ortiz e também o Natan, lateral esquerda com o Luan Cândido. Meio de campo formado com o Raul, Lucas Evangelista e um pouquinho mais à frente o Johan, lá na frente o Arthur na direita, o Elinho na esquerda e o Alejandro centralizado, né, ou o Realpe também, a tendência é que seja o Alejandro mesmo para esse jogo contra o Goiás. Um time muito veloz, muito jovem também, na minha opinião, o Goiás conseguiram fazer uma boa marcação, assim como fez nos últimos jogos, né, tanto com o Maguinho na direita, que pode ser um confronto bem, assim, chamado, né, já que o Elinho é esse cara que gosta do 1 contra 1, e também o lateral esquerdo Sávio lá pelo lado esquerdo, e sendo um time assim que quando o Goiás tiver a bola, pode tentar alguma criação de jogada, principalmente na parte ofensiva, na bola aérea, que vem sendo um forte do Goiás também, nas escoradas do Pedro Raul, o próprio Renato Júnior sendo essa outra opção, ou quem sabe para o segundo tempo também a entrada do Apodi dando essa maior velocidade. Eu não começaria com o Apodi como titular, já que ele depois da lesão, né, acabou que não se reencontrou ainda na sua melhor condição física. Em relação também aos jogos, né, do Bragantino, como eu falei para vocês, não é um time que vem assim numa fase muito boa no campeonato. É bem verdade que vem até de 2 bons empates contra o Atlético Mineiro fora de casa e também diante o Palmeiras, né, empate na Biabixedi por 2-2. Perdeu para o Corinthians por 1-0 em Itaquera, empatou com o Ceará dentro de casa, perdeu para o São Paulo no Morumbi, perdeu para o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Então é um time que vem oscilando bastante, né, se encontrando atualmente na 11ª colocação. Última vitória deles dentro de casa aconteceu contra o Lanterna, né, o Juventude, lá no dia 31 de julho. Então um time que vem tendo algumas dificuldades em relação ao que foi aquela 5ª colocação, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Quero saber a sua opinião, qual seria a sua postura para esse jogo lá no estádio Nabi Abichedi. Na minha opinião, o Goiás tem que esperar sim a equipe do Red Bull Bragantino. É um time muito jovem, muito intenso. Esse jogo, 11 horas da manhã, também é um pouco desgastante, né? Deixa ali o Bragantino com a bola e tenta as suas soluções no contra-ataque. Acho que o Goiás, inclusive, terá bem mais qualidade com o Marquinhos Gabriel e também com o próprio Dieguinho, sendo jogadores mais livres, né, para fazer essa sua função lá na parte ofensiva, e tendo também uma boa alternativa do Sávio, lateral esquerdo, que na minha opinião tem que receber mais bolas para cruzamento, tendo 2 grandões dentro da grande área, acho que pode ser uma boa alternativa. Bora falar também sobre o histórico, né, Goiás e o então Bragantino, agora recentemente formado o Red Bull, né, já se encontraram 19 vezes ao longo de toda a história, 9 vitórias do Verdão, 4 empates e outras 6 vitórias da equipe paulista. O último jogo aconteceu na Copa do Brasil, onde inclusive no mesmo estádio, né, o Goiás venceu por 1-0 no tempo normal, gol do Matheus Salles, e também na cobrança de pênaltis por 9-8, classificando assim, né, para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Lá no primeiro turno, empate por 1-1 na Serrinha, gol do Nicolas. Quero saber também o seu palpite para esse jogo lá na cidade de Bragança Paulista. Tomara que, assim como na Copa do Brasil, né, a gente consiga os 3 pontos. Naquela ocasião ocasionou na classificação, e dessa vez, quem sabe, né, um impulsionamento para uma classificação internacional nessa reta final do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Lembrando que depois dessa partida, né, por volta das 2 horas, quero trazer aqui o pós-jogo para vocês do que foi esse Red Bull Bragantino e Goiás. Além disso, deixe o seu comentário aqui em relação à escalação, se você entraria com um jogador de maior velocidade, ou com 3 zagueiros, ou deixaria só o Auremir no meio de campo, enfim, deixando o time um pouquinho mais leve lá na frente, enfim, as suas alternativas para o técnico Jair Ventura, e também o seu palpite, né, para esse jogo fora de casa. Qual o seu palpite, né? Vou estar dando um salve também no nosso pós-jogo, né, que vai acontecer ainda nesse domingão. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link aqui embaixo na descrição da Agin TV e também da Sorte Gobet.